Boa noite, irmãos aqui presentes, irmãos que estão longe, acompanhando este culto, são todos muito bem-vindos. Quero ler Lucas 18, de 1 a 8. Irmão em casa pode abrir a sua Bíblia, ler conosco. Nós usamos a Nova Bíblia Viva. E o irmão aqui pode também abrir a sua Bíblia e em seguida ficar em pé, se for possível. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos. Lucas 18, de 1 a 8. Diz assim: Um dia Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Ele disse: havia numa cidade um juiz, homem muito mau, que não temia a Deus e que fazia pouco caso de todos. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus nem os homens, porém esta mulher está me incomodando. Vou fazer-lhe justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então o Senhor disse: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Mas a questão é: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Amém. Queiram sentar-se, irmãos. Jesus contou esta parábola sobre o dever de orar sempre, sem desanimar, sem desfalecer. Charles Spurgeon diz que às vezes Deus está quase já atendendo a oração, aí a pessoa desiste de orar. Aqui está o objetivo específico dessa palavra de Jesus, do sermão de Jesus, ao contar esta parábola. O dever de orar sempre. Jesus falou mais sobre oração do que sobre a sua segunda vinda ao mundo. A Bíblia está repleta de orações. Certa ocasião eu preguei uma série de mensagens sobre orações respondidas na Bíblia e não terminei a série, porque são muitas as orações respondidas na Bíblia. Falamos muito sobre oração, mas oramos pouco. Uma ocasião, um seminarista lá no Rio me apresentou um livro, não era grande, é um livro pequeno, com o seguinte título: A Oração que Funciona. Deve ter vendido muito naquela época. A oração que funciona. Todo mundo está querendo saber qual é a oração que funciona. Devemos orar sempre, em primeiro lugar, porque Jesus mandou. Jesus mandou orar. Tem gente que tem muitos motivos para não orar. Vou apresentar alguns. Deus já conhece o meu coração, por isso então não ora. Acho que não tem como Deus me atender. Ele vai atender a minha oração como? Meu caso é muito difícil. Outro argumento para não orar é: Deus é soberano. Nada muda Deus, Ele faz o que quer. A oração não muda os planos de Deus. Outro argumento é: falta-me condições espirituais. Eu gostaria de orar, mas eu sei que Deus não vai me atender, porque eu não tenho uma vida santa, uma vida pura, etc. Mas Jesus mandou orar.
É uma questão de obediência. Jesus mandou orar. Por que devemos orar sempre? Porque Deus espera que oremos. Deus espera que oremos. Muitos dos nossos problemas não existiriam se nós orássemos mais. E muitos dos problemas já poderiam ter sido resolvidos há muito tempo, se nós orássemos mais. No livro de Daniel tem uma parte muito interessante, que Daniel, lá em Babilônia, resolveu orar pelo seu povo às margens do rio Quebar. Foi para lá, se refugiou à margem daquele rio e começou a orar. Orou uma semana, orou 2 semanas, orou a 3ª semana. No final da 3ª semana vem o anjo Gabriel e disse: Daniel, homem de Deus, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu atendi a sua oração. Mas Daniel não sabia, ficou lá orando, né? Quantas vezes o nosso problema já foi resolvido, mas nós não temos condições de perceber que Deus já atendeu a nossa oração. Deus já ouviu o nosso clamor. Precisamos orar sempre, porque Deus espera que oremos. Em 2 Crônicas 7, versículo 15, nós falamos muito sobre o 14, não é? Se o meu povo orar, se humilhar e tal, né? Mas o 15, versículo seguinte, diz assim: estarei com os meus olhos e os meus ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar. Que coisa linda, não é? Eu estarei com os meus olhos e os meus ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar. Uma coisa que eu nunca falo, mas vou falar agora. Eu tenho um genuflexório na minha casa, um lugar para orar. E eu copiei este versículo e coloquei ali. Este versículo. Eu estarei com os meus olhos, meus ouvidos abertos, para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar. Aí é bom isso, irmãos. É gostoso você ter na sua casa um lugar para orar. Um móvel de madeira de peroba do campo, madeira de lei, que eu comprei há muitos anos, e preparei aquele lugar no escritório da minha casa, num cantinho lá, para orar. Vale a pena orar, é gostoso orar, é bom saber que Deus atende às nossas orações. Romanos 12, versículo 12, diz: perseverai na oração. Perseverai na oração. Às vezes, irmãos, nós estamos com um problema muito sério. E a gente começa a orar, em vez de melhorar, piora. Às vezes acontece isso, porque quando você começa a orar, você começa a mexer com o inferno, começa a mexer com o inimigo. Mas se você perseverar na oração, a vitória será sua. Foi o que a viúva fez com o juiz. A viúva fez isso com o juiz. Eu, quando estava meditando nesse texto, eu me lembrei que uma ocasião, eu era bem jovem, trabalhava no centro do Rio, quando surgiu um rádio da Philips, um rádio grande, com muitas pilhas, e ele tinha uma antena comprida demais, pegava estações do mundo todo. Eu comprei o rádio e levei para casa. No dia seguinte, eu vi numa outra loja que aquele rádio estava pela metade do preço.
Eu fui lá na outra loja, comprei e fui onde eu tinha comprado mais caro e pedi a devolução do meu dinheiro, porque o gerente disse, não pode não. Aí eu falei, não pode o quê? Vocês me venderam muito mais caro do que a outra loja e tal, eu quero meu dinheiro de volta. Aí, de tanto eu insisti, o gerente falou, eu vou estudar seu caso, você passa aqui semana que vem. Eu disse, olha, eu trabalho aqui perto, eu passo aqui todo dia, amanhã eu passo aqui. Passei lá no dia seguinte, perguntei ao gerente se o meu dinheiro já estava lá. Ele disse, não está não. No dia seguinte eu passei de novo. No terceiro dia, quando eu entrei na loja, o gerente virou para o caixa e disse, dá aquele dinheiro para o rapaz aí. Fui roubado. Não é? Irmãos, que coisa interessante. A persistência na oração. Aquela viúva amolou mesmo aquele juiz. Deu trabalho para aquele juiz. Doutor juiz, resolve o meu problema. Resolve o meu problema. Resolve o meu problema. Efésios 6,18 diz, devemos fazer a oração e súplica no Espírito Santo, com devoção. Não é simplesmente orar, é suplicar. Suplicar. Nós oramos muito pouco. Tem gente que ora meio minuto quando acorda, mais meio minuto na hora do almoço, mais meio minuto na hora do jantar e mais meio minuto na hora de deitar. Um total de 2 minutos. Como tem gente que não janta, não é? Então reduz para 1 minuto e meio. Isso não é oração. Essa oração não funciona. Teve uma ocasião que na hora de deitar, eu fui orar, mas eu estava muito cansado. Aí eu falei com Deus, Senhor, muito obrigado por este alimento, não deixa faltar na nossa casa. Eu falei, mas eu vou dormir, não está na hora de jantar, eu estou na hora de dormir. Pedi perdão a Deus, aí eu orei direito. Quantas vezes nós fazemos uma oração mecanicamente? Pô, eu sou crente, eu tenho que orar. Mas aquela oração não vale coisa alguma. Precisamos orar com seriedade. Devemos orar sempre, por causa dos incentivos. Olha, quantos incentivos. Jesus se retirou para o monte e orou a noite toda. Lucas 6:12, Mateus 14:23. Jesus não era o Filho de Deus? O apóstolo João não diz que Jesus era o próprio Deus. E eu estou toda terça-feira no Instagram, comentando versículo por versículo do Evangelho de João. Que coisa extraordinária, maravilhosa. Ontem de manhã falei sobre os versículos 4 e 5 do primeiro capítulo, onde João diz que Jesus é a luz. Jesus é a luz do mundo. Os apóstolos oravam. Lá em Atos capítulo 6, começaram a reclamar lá, negócio de cesta básica, tal, ação social, tal. Os apóstolos disseram, olha, vocês arranjam aí, escolhe aí 7 homens para resolver esse negócio aí, porque nós vamos continuar na oração. Nós perseveraremos na oração. Outras coisas, outras pessoas podem fazer. Os apóstolos oravam. Por que os apóstolos oravam? Depois de tanta comunhão com Cristo durante 3 anos, ouvindo sermões, vendo a transfiguração de Jesus, vendo Jesus curar cegos de nascença, leprosos que ninguém curava, Jesus curava. Agora, eles precisavam orar? Sim, eles precisavam orar. Os grandes homens de Deus oravam. Lutero orava 3 horas por dia.
Um dia ele escreveu no diário dele: eu amanhã tenho muitos compromissos, então eu preciso orar mais. Em vez de diminuir a oração porque tinha muitos compromissos, que é o que nós fazemos, não, ele ia orar mais porque tinha muitos compromissos. Salomão Ginsburg orava, grande missionário no Brasil, ele orava muito. Lá em Madureira nós tínhamos uma irmã, a irmã Maria. Ela disse que ela era pequena ainda. Pastor Salomão Ginsburg, que foi o primeiro pastor da igreja de Madureira, ele chegou lá na casa dos pais dela e falou com o pai: o senhor pode me emprestar um quarto por 2 horas para eu orar? Posso. Ele entrou para aquele quarto, orou 2 horas, agradeceu e foi embora. Homens de oração, grandes homens de Deus oravam. Não há crente bem-sucedido sem oração. A irmã Perpétua, olha só que nome, né? A irmã Perpétua era uma idosa, velhinha, lá em Madureira. Ela tinha um grupo de oração na igreja. Ela já estava bem idosa. Um dia ela disse o seguinte: quando eu oro, eu faço uma embrulhada tremenda, uma misturada tremenda, mas Deus responde tudo certinho. Pessoas de oração. Devemos orar, porque sabemos que Deus atende. Todo crente tem experiência de oração. O mal é que nós não escrevemos, né? Nós não temos um diário. No meu diário, eu não escrevo todo dia. Escrevo lá uma vez ou outra, quando alguma coisa é surpreendente demais, então eu escrevo ali. Mas é bom registrar as nossas experiências com oração. Outra coisa interessante, irmãos, que orar a Deus quer dizer orar mesmo. Orar de verdade. Uma classe de adolescentes da escola dominical nos Estados Unidos, o professor levou todo mundo num ônibus para visitar a casa de John Wesley, a casa de Moody. E lá na casa de Moody tinha lá um local onde Moody ajoelhava para orar. Bom, todo mundo foi embora, entraram no ônibus, o professor chegou lá, notou a falta de um adolescente. Aí ele voltou, foi lá na casa, tinha um adolescente ajoelhado no lugar onde Moody orava. E ele estava ali ajoelhado orando. E o professor bateu no ombro dele e disse: Billy Graham, o ônibus já está saindo. Era o Billy Graham. Vale a pena orar. Devemos orar sempre, porque temos necessidade de orar. Temos necessidade. Lucas 22, 44, diz que Jesus, em agonia, orava intensamente. Tem gente que quando fica em agonia, deixa a oração de lado. É o contrário. Em agonia, Jesus orava intensamente. Se os problemas crescem, devemos orar mais ainda. Uma outra coisa interessante, irmãos, que nós devemos ter reservas espirituais. Se nós não oramos, quando aparece um problema, ele arrasa muito com a gente. Porque nos pegou desprevenido. Precisamos ter reserva espiritual. Muitas pessoas fazem pedidos de oração e precisamos orar por essas pessoas. São muitos os pedidos de oração. Todo dia eu recebo pedido de oração. Todo dia, agora mesmo, antes da live, recebi mais um pedido de oração.
Muitas pessoas não fazem pedidos de oração, mas nós sabemos que elas precisam desesperadamente das nossas orações. Tem muitas pessoas insensíveis, estão precisando que alguém ore por elas, mas elas não oram, então nós oramos por elas. Jesus disse que devemos orar e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Atos 12, versículo 5. Pedro estava preso na prisão, estava lá preso, porque Herodes mandou matar Tiago, o pastor da igreja, à espada. E mandou prender o apóstolo Pedro para matá-lo no dia seguinte. Porque os romanos não matavam de noite, só de dia. Então, Pedro estava preso para ser morto no dia seguinte. Mas o versículo 5 diz, Atos 12, 5 diz o seguinte: Pedro estava preso, mas a igreja estava em contínua oração pelo apóstolo Pedro, que estava preso. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Aquela viúva foi persistente. 1 Pedro 3,12 diz: o Senhor está observando seus filhos e atentos às suas orações. Deus está atento às nossas orações. 1 Pedro 4,7 diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Precisamos estar sempre vigiando e orando. Lá no livro de Neemias, na reconstrução do muro de Jerusalém, muita gente estava trabalhando na reconstrução dos muros, mas tinha 1000 judeus com a espada na mão para dar segurança aos trabalhadores. Neemias estava vigiando e orando. Vigiai e orai, orai e vigiai. Leia o que grandes homens de oração disseram a respeito da oração. John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, diz: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Outro disse, William Law diz: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Quando você ora por uma pessoa, você está demonstrando grande amor. Charles Spurgeon diz: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Hudson Taylor, primeiro missionário na China. O homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Andrew Murray. Nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia, afinal, recebê-la de alguma maneira, de alguma forma. Charles Miller. A fé é onipotente, só quando está de joelhos, autor desconhecido. John Wesley disse: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Precisamos começar a orar. Agora, eu queria chamar a atenção para o finalzinho do versículo 8. Jesus faz uma pergunta. Quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Quando Jesus voltar, ele vai encontrar muita coisa. Muita tecnologia, muitas novidades, muito avanço em todas as áreas.
nossas casas bem bonitas, bem arrumadinhas. Mas Jesus quer saber se vai encontrar fé. A oração deve ser feita com fé. Pastor Davi Gomes tinha um slogan: a felicidade começa com fé. Que bonito, não é? Vamos orar mais, porque orando a nossa fé aumenta. Lendo mais a Bíblia, nós amamos mais a Bíblia. Orando mais, nós amamos mais a Deus e ao próximo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé. Falamos tanto sobre oração, agora nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, pela presença dos nossos irmãos, dos nossos jovens e adolescentes, Senhor. Tão bonito vê-los dirigindo o culto da Tua igreja, ver jovens cantando louvores ao Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por essas vidas tão preciosas. Te agradecemos, Senhor Deus, por este texto que Teu Espírito Santo preservou para nós hoje, que nos incentiva a orar. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres de oração, a separarmos um lugarzinho na nossa casa, para Te buscarmos a cada dia, Senhor. Agora, Pai, nós Te pedimos que Tu nos leves em paz para os nossos lares. Abençoa, Senhor, os PGMs que estarão reunidos amanhã. Abençoa, Senhor, os cultos ali em Mazomba e também em Ibirapitanga. Unja, Senhor Deus, os Teus servos, anunciadores da Tua palavra, pregadores da Tua palavra. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão internados. Abençoa a Marcele, Senhor Deus, que está internada. Abençoa o Antônio, Senhor, que está internado também. Abençoa a Eliane, que teve alta e está tão bem, Senhor. Abençoa a Tua serva. Guarda-nos, ó Deus. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode assentar, irmãos.